Deus abençoe. Ali já está o tema do mês que vem, tá vendo? Mês que vem, os irmãos lembram que a gente comemora algo muito importante aqui na igreja. E o que a gente comemora em outubro? O aniversário da igreja, né? Uma igreja quase centenária, 96 anos que a gente já está aqui. Eu, é claro, não tenho nem uma fração desse tempo, mas estou aqui também. E como é bom a gente poder adorar a Deus juntos e viver em família, como a primeira igreja batista em Arraial do Cabo. Então ore já por esse mês, para que Deus nos abençoe, para que Deus haja da maneira que Ele deseja agir e que seja realmente um momento muito bom e de crescimento para todos nós e de fortalecimento também da nossa igreja. Mas muito bem, aquele dali é o tema da mensagem de hoje. Então, nós temos trabalhado durante esse mês, eu vou repetir isso mais uma vez, acerca de espiritualmente saudáveis. A gente está dentro de um mês que é conhecido por uma cor, né? E que cor é essa? Exatamente, é o Setembro Amarelo, onde a gente traz de uma forma muito mais evidente a necessidade e a importância do cuidado, não só fisicamente falando, mas sentimentalmente falando, psicologicamente falando, espiritualmente falando. Por isso as nossas mensagens têm caminhado no sentido de trazer para nós uma realidade e expectativas, ou também caminhos de como a gente pode viver a nossa vida colocando-a dentro de um contexto de saudável, por isso espiritualmente saudáveis. Na quarta-feira eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e nós falamos acerca de valorizando bons sentimentos. Hoje pela manhã nós estivemos juntos aqui e discutimos um pouco acerca da vida de Jó e vimos que a gente tem a possibilidade de ser espiritualmente saudável mesmo em meio ao caos. Então a gente pegou ali a vida de Jó, falou um pouco sobre a vida de Jó e tudo aquilo que a palavra de Deus, de uma forma muito clara e muito direta, comunica a nossa vida. Mesmo em meio ao caos é possível a gente sim viver de uma forma espiritualmente saudável. E aí eu fiz uma brincadeira hoje de manhã. Eu fiz a seguinte pergunta: quem aqui deseja viver a vida que Jó viveu? E aí todo mundo ficou esperto, ninguém levantou a mão. E a gente lançou aquela questão, né, que Jó sofreu durante o momento, mas depois ele foi restituído, né? Aí eu perguntei: alguém quer trocar? Mesmo assim não vale a pena, é melhor não passar o que ele passou, né? Melhor ter o que a gente tem e não desejar ter vivido as experiências que Jó viveu, que muitas delas foram tristes, mas foram importantes e a gente percebeu isso na vida dele. Hoje eu vou fazer uma pergunta, hoje não, agora, né? Eu vou fazer uma pergunta também. Hoje nós vamos falar acerca de reconhecendo o sentido com uma análise da vida de Salomão. E eu lanço a pergunta para vocês agora novamente. Quem aqui gostaria de ter a vida, de viver a vida de Salomão? Rei Salomão. Um breve histórico de Salomão. Salomão era uma pessoa bem-sucedida ou Salomão era uma pessoa mal-sucedida na sua vida? Bem-sucedida. Tinha dinheiro? Demais, né? Tinha posses pra caramba? Tinha, né? Alguns vão dizer, até um comentário sem graça, que até variedade de sogras ele tinha. Não era isso? Alguns colocam como algo negativo. Eu gosto muito da minha sogra, então é algo positivo para mim. Então, Salomão, ele é uma pessoa que tinha dinheiro, tinha status. Não tinha status? Ele era uma pessoa importante? Ele era uma pessoa importante. Ele é uma pessoa que é conhecida por algo que, se talvez tivesse sido oferecida a minha mesma pergunta, eu teria tido uma resposta totalmente diferente. Quando ele, na possibilidade de pedir algo a Deus, poderia pedir uma infinidade de coisas, o que ele pede? Sabedoria. Eu acho que eu jamais pensaria nisso. Pediria um montão de coisas. Talvez se falasse assim: Juan, você tem um desejo, escolhe um desejo. Eu possivelmente falaria: eu quero 1 milhão de desejos. E aí eu poderia multiplicar os desejos, né? Mas Salomão não foi mais, porque uma hora os desejos vão acabar, ou desejos infinitos. Salomão, ele pede sabedoria. E é interessante a gente parar para pensar
em uma pessoa tendo a oportunidade de pedir algo, pedir sabedoria. E esses dias eu estava escutando um debate numa rádio e falavam assim, o que é melhor se ter, sabedoria ou conhecimento, ou inteligência? E aí a gente analisa o texto e eu entendo que a sabedoria, ela é muito melhor do que se ter conhecimento ou que se ter inteligência. Porque não adianta nada você ser muito inteligente se você não souber usar da sua inteligência. Mas normalmente quem é sábio buscará ser inteligente, buscará ter conhecimento. Então o princípio básico para esse conceito é justamente a sabedoria. E Salomão então ele é uma pessoa inteligente, ele pede sabedoria. E tem então o seu histórico de vida, sucesso. Ele era rei, tinha um montão de coisa, era respeitado, tinha dinheiro, tinha tudo que nós poderíamos ter. Tinha tudo que talvez muitos de nós desejamos ter. No entanto, você está com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler o capítulo 1 de Eclesiastes, que fala um pouco sobre a vida de Salomão. E diz assim a palavra de Deus: palavras do sábio, filho de Davi, rei em Jerusalém. Diz o sábio: que grande ilusão, que grande ilusão, tudo é ilusão. Que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente. O vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no seu ponto de partida. Todos os rios vão para o mar e mesmo assim o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, tornam a correr para lá. Todas as coisas resultam em canseira, ninguém consegue explicá-las. Os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, será, e o que se fez, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa da qual eu possa dizer, ver, isto é novo? Não, já existiu em épocas anteriores a nós. Já não há lembrança das gerações passadas, nem haverá lembrança das gerações futuras entre os que virão depois delas. Eu, o sábio, fui rei sobre Israel e Jerusalém. Dediquei o coração a examinar e investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. Que tarefa pesada é esta que Deus atribuiu aos homens? Observei tudo o que se faz debaixo do sol. Tudo é ilusão. É perseguir o vento. Não se pode endireitar o que é torto. Não se pode contar o que falta. Então pensei comigo mesmo: tornei-me um homem próspero, cuja sabedoria é maior do que os que governaram Jerusalém antes de mim. Realmente acumulei muita sabedoria e conhecimento. Por isso dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento. Mas aprendi que isso também é perseguir o vento. Porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior é a tristeza. Olha que coisa estranha. Não há um sentimento muito negativo dentro desse texto que a gente acabou de ler? E é um paradoxo um pouco complexo da gente entender, porque a pessoa que pronuncia essas palavras, a pessoa que lança para nós um sentimento de, olha, é tudo em vão, é tudo ilusão, é tudo correr atrás do vento, era a pessoa que viveu e desfrutou de uma infinidade de coisas que talvez nós buscamos. A maioria de nós nascemos, brincamos na nossa infância e aí já somos direcionados para a escola, e quando a gente não percebe, a gente já está, eu sei que mudou o nome, mas eu vou falar assim, já está no segundo grau. Como que é o nome agora? Aquela questão do segundo grau, primeiro, segundo, terceiro grau. Então, ensino médio, isso aí, tá vendo? Não parece, mas eu sou velho.
E aí, quando você percebe, você já está no ensino médio, se dedicando de uma maneira muito intensa, abrindo mão de viver um montão de outras coisas, para se dedicar e estudar para poder fazer o bendito do Enem. Não é isso? E aí gera um medo, uma ansiedade, o coração fica apertado, e aí o pessoal com 17 anos de idade, né, fala, se eu não passar nesse Enem, acabou a minha vida, não consigo fazer mais nada, não é isso? E aí gera uma expectativa muito grande, e essa expectativa gera também, então, uma ansiedade. E aí quando a gente vai perceber, a vida passou e você passou na faculdade, está trabalhando, e agora chegou a velhice, e você olha para trás e observa, o que eu consegui conquistar em cima disso tudo? Salomão está jogando exatamente isso para a gente aqui. Está dizendo assim, olha, eu conquistei uma infinidade de coisas, mas você quer saber de uma coisa? Tudo que eu conquistei não contribuiu em nada para a satisfação que eu buscava, porque eu queria ter. A gente faz todo esse contexto, todo esse ciclo de estudo, de faculdade que eu comentei, por quê? Porque a gente tem um sentido. Normalmente quando a gente começa a estudar, a gente está estudando, fazendo uma faculdade para conseguir um emprego, e um emprego bom. Eu já fiz uma reflexão, uma mensagem falando sobre isso, sobre os ciclos que a gente faz. Mas normalmente, quando a gente tenta fazer o Enem para fazer uma faculdade, a gente não está focado no Enem, mas no que o Enem vai gerar para a gente, é a possibilidade da faculdade. Aí quando a gente alcança a faculdade, consegui, estou na faculdade de medicina, é a realização do meu sonho. Não, a realização do seu sonho possivelmente é ser médico e não estudar medicina. E aí você chega a ser médico, e aí você fala, eu sou clínico geral, o meu negócio mesmo é ser pediatra. E você continua então até chegar a pediatra. Observe então que a nossa vida, ela é gerenciada por pequenos sentidos que nos motivam. Pequenos sentidos que nos tiram da inércia para alcançar ele. Mas todos esses sentidos na nossa vida passam a ser passageiros. Até o momento que você alcança ele, agora aquele sentido deixou de fazer sentido, deixou de existir. E o que a gente busca agora? Eu preciso de um outro sentido. Eu preciso de outra coisa para me motivar. Porque se eu não souber onde eu quero chegar, eu vou ficar parado. E a minha vida passa assim. E aí passa mesmo, né? Vocês observaram que a gente está em 2019, mas já está no final de setembro. A caçula em Cabo Frio já está com a árvore de Natal, gente. É muito rápido, a vida passa muito rápido, é um dinamismo muito intenso. E a gente vai buscando os sentidos, e o que Salomão apresenta para a gente é, meu irmão, minha irmã, hoje aqui na PIBAC, é tudo ilusão. São sentidos provisórios. São sentidos que, ao conquistá-lo, a gente vai continuar na sede de novos sentidos. E sabe qual o problema desses sentidos provisórios, desses sentidos que não são concretos, mas quando a gente alcança, a gente busca outro? Porque eles até nos trazem felicidade, mas eles nos trazem uma felicidade passageira. É a incansável sede de conquista, é a incansável sede de conquistar e chegar. Por exemplo, você quer comprar um carro, e aí você fala, vou me dedicar para esse carro, eu vou conseguir, eu vou trabalhar, eu vou começar a pagar o carnezinho de consórcio, e você se dedica e você começa para aquilo, e aí você sai do culto aqui, aí para economizar, ao invés de você comer um sanduíche, você come só um pastel, que é muito mais barato, e abençoa a vida da igreja. Depois você vai para casa, fala, economizei o dinheiro hoje, e você vai juntando aquilo, vai juntando até o dia que você compra o carro. E você entra no carro, e quando você liga aquele cheirinho de novo, aquele negócio maravilhoso, nunca experimentei isso ainda, mas vou experimentar. Aquele cheirinho de carro novo, de carro zero, e você sai com medo muito grande de arranhar ele, e tem um carinho muito grande com aquele carro, você não deixa ele dormir do lado de fora e bota na garagem, e daqui a pouco passou um ano, passou 2 anos, e aquele carro agora começa a te dar uma dor de cabeça, e aí você fala, e tinha que trocar a vela, eu não sabia disso, né? E aí você troca, e aquilo que te trazia uma alegria muito grande, passa a não ser mais o motivador de alegria da sua vida. Passa a não te trazer mais aquela sensação gostosa de conquista, de ter chegado a um objetivo, de ter alcançado um sentido. A nossa vida, então, ela é gerenciada, na maioria das vezes, por sentidos provisórios, que nos alegram, mas nos alegram também de maneira provisória. Salomão, em toda a sua sabedoria, deixou um escrito para nós, tão maravilhoso, e que nos traz uma relação tão grande sobre a nossa vida em comparação ao sentido principal, que
tem a capacidade de fazer com que a gente se sinta muito mais feliz nas conquistas que a gente tem. Normalmente, essa ansiedade por esses sentidos nos fazem viver aquela famosa frase que é muito ruim, que o jardim do outro, o gramado é sempre mais bonito, né? Por mais que você cuide do seu jardim, o jardim do outro, aí você fala, poxa, eu consegui isso daqui, mas Fontenelle era o cara. É naquele cara ali que eu tenho que chegar, é aquilo dali que eu quero. E a gente vai nessa busca incansável por sentidos novos. O que Deus coloca no meu coração hoje para compartilhar com a igreja, irmão, é o seguinte: os sentidos provisórios movimentam a nossa vida. Os sentidos provisórios podem fazer parte da nossa vida. Eles nos tiram da inércia, eles nos motivam a chegar em algum lugar. E a gente precisa ter isso na nossa vida. Mas os sentidos provisórios nunca trará a alegria eterna e completa no nosso coração. A gente pode até trabalhar nos sentidos provisórios, mas é importante a gente entender o sentido principal. Porque qualquer outro sentido alcançado será ilusão, conforme diz o cara que teve tudo, que teve um montão de coisa e que mesmo assim não desfrutou daquilo que entendia ser realmente o sentido real. Sobre esses pontos, então, na busca, então, para a gente agora reconhecer que sentido é esse e, consequentemente, estar espiritualmente mais saudável, por que isso é importante? Porque enquanto a gente não conhece o nosso sentido real, a nossa vida passa a ser subjetiva. Por que a gente está vivendo? Enquanto a gente não entende o nosso sentido real de ser, coloca em dúvida a necessidade de eu estar aqui. Por exemplo, por que a gente está aqui agora? E por que possivelmente você vai estar aqui domingo que vem? E por que possivelmente, se Deus quiser, você vai estar aqui também no outro domingo? Quantos domingos você já veio à igreja? Quantos domingos você já acordou pela manhã, tomou o seu café, tomou o seu banho, vestiu a sua roupa, veio para a EBD, participou daqui, comeu um salpicão gostoso igual hoje, depois foi para casa, viveu o seu dia, voltou para cá? O ciclo que é descrito ali no primeiro capítulo de Eclesiastes é esse ciclo da nossa vida. E se esse ciclo de vida não tem um sentido traçado e real, passa a ser algo, como diz o Judas Smith no livro dele, Jesus passa que a nossa vida seja como hamsters, dentro daquela paradinha que eles ficam correndo, vivendo as mesmas coisas e sem chegar em lugar nenhum e sem sair do lugar. Mas Deus hoje quer que a gente saia do lugar. Eu sei que a maioria aqui já saiu do lugar, né? Mas é importante a gente lembrar isso e trazer essa reflexão para a nossa vida. Reconhecendo então o sentido principal da vida, não os sentidos provisórios, mas o sentido real da nossa vida, sobre a análise e vida de Salomão, primeiro ponto que ele destaca para a gente e que é muito importante é: observem no capítulo 1, no versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior é a tristeza. Primeiro ponto que Salomão destaca para a gente sobre análise de sentido é que não há sentido você buscar desesperadamente, por exemplo, a inteligência. Porque onde há muita sabedoria, onde há muito conhecimento, há também muita tristeza. A gente vive falando, poxa, fulano, vou trazer para a juventude que eu convivo muito mais com isso, né? Fulano conseguiu aquilo, conseguiu aquela faculdade, conseguiu ser primeiro em tal lugar, conseguiu fazer isso e conseguiu fazer aquilo. E aí a gente começa a olhar para fulano e principalmente esquecer da gente, das nossas conquistas, das nossas realizações, dos lugares que nós alcançamos, de quanto nós avançamos, mas a gente começa a olhar para o outro e buscar desesperadamente a mesma realidade do outro. E ser inteligente vai trazer sentido à sua vida? Não. Vai te ajudar muito. Busque ser inteligente. Adolescentes e juventude, escutem isso, né? Estudem, busquem ser inteligente. Mas a inteligência, segundo a análise de Salomão, uma pessoa extremamente sábia, não traz a sua felicidade, não faz você entender o sentido de ser, o sentido da vida. Outro ponto que ele traz para a gente, que é muito importante, é o prazer.
Às vezes a gente vive num desejo muito grande de desfrutar de momentos felizes. Como eu falei, a expectativa por conquistar um carro e comprar aquele carro. Eu tive um prazer muito grande, mas esse prazer também é transitório, vai passar, vai acabar. E aí a gente vai buscar outro prazer, e vai acabar, e vai buscar outro prazer, e vai acabar. Abra sua Bíblia, já está aberta em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Isso é uma fala de quem tinha muita condição, de quem podia uma infinidade de coisas. Nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. Mas, quando pensei em tudo o que as minhas mãos haviam feito, e em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. O que Salomão está dizendo para a gente aqui é essa busca incansável pelas conquistas, essa busca incansável por trazer tantas coisas e viver essa alegria. E isso é realmente, a gente como ser humano tem quase um vício nisso. As conquistas trazem alegria para a gente, trazem satisfação para a gente, movimentam a nossa autoestima. E aí quando a gente conquista, a gente já quer buscar outra coisa, e buscar outra coisa, e buscar outra coisa, e a nossa vida vai passando. E como de Salomão diz, essa busca por esse prazer e por esse sentimento, ele também é passageiro, é ilusão. Outro ponto importante que Salomão comunica para a gente é acerca até da própria sabedoria. Olha que interessante, capítulo 2 ainda, agora no versículo 14. Diz assim a palavra de Deus, 14 a 16. Os olhos do sábio o dirigem, mas o tolo anda na escuridão. Porém percebi que o destino de ambos é o mesmo. Por isso pensei, o que acontece ao tolo também acontecerá a mim. Por que então busquei tanto a sabedoria? Então eu disse a mim mesmo, isso também é absurdo. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre, pois tudo será esquecido nos dias futuros. Assim como morre o sábio, morrerá também o tolo. Observem que há um sentimento muito triste nas reflexões de Salomão. Vocês estão observando isso? Há um sentimento de eu corri atrás, eu me dediquei em alcançar, mas é tudo ilusão, é tudo passageiro, tudo traz alguma alegria de alguma maneira, mas é uma alegria que passa, é algo que não completa. Existe uma frase muito bonita que eu gosto muito sobre o vazio que existe dentro do nosso coração, e esse vazio é a necessidade de entender um sentido real da sua vida. Meu irmão, você não vai conseguir desfrutar de plena alegria e satisfação em Deus enquanto você não entender o porquê que você está aqui. Qual é o sentido de você estar aqui? Qual a necessidade da sua vida estar aqui? Por que a gente não se compara a hamsters que caminham dentro daquela rodinha? Porque eu e você temos a compreensão que a nossa vida aqui, ela é também da mesma maneira passageira, mas o que é eterno é a nossa vida com Cristo. O Evangelho de João, quando Cristo ora, intercede a Deus por nós, ele diz assim ao Pai em sua oração: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. Jesus naquele momento não poderia falar assim: olha, eu já vim, inaugurei o reino, me botaram numa cruz, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar agora ao Senhor, vou voltar para o céu e já vou levar todo mundo já. Pensou que Jesus poderia ter feito isso? E acabar com tudo naquele momento? Mas se ele não fez, e ora a Deus por mim e você, intercede a Deus por mim e você, meu irmão, tenha certeza, a minha vida e a sua vida é relevante nesse lugar de alguma maneira. Você não está aqui por acaso, você não está aqui de forma que vai viver como um hamster dentro de uma rodinha. Pelo contrário, a sua vida comunica Cristo, a sua vida comunica a luz. Você está aqui para continuar comunicando acerca do nome de Cristo e mostrar com a sua vida que Cristo continua executando milagres.
os milagres que ele fazia lá, e que ele dizia, olha, e coisas muito maiores vocês farão. E a gente olha, hoje a gente não vê esse movimento dentro da igreja, a gente olha e a gente não vê esse tipo de coisa dentro da igreja, como via lá nos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, após os milagres, sempre geravam uma transformação de vida. Quando a mulher adúltera, por exemplo, é um exemplo muito prático, chega diante de Jesus e tentam apedrejar ela, o que Jesus diz? Quem não tem pecado? Mas acaba aí a fala de Jesus? Não. Depois de que eles fazem a autorreflexão de aqui todo mundo é pecador e sai, Jesus olha para aquela mulher e fala assim, olha, agora você vai, mas não peques mais. Há ali um afastamento do pecado, e onde há afastamento de pecado, há transformação de vida. O milagre que a gente continua executando como igreja de Cristo, e por isso ele nos permite permanecer aqui, nos mantém aqui trabalhando ainda em seu reino, é que a mesma transformação, a mesma mensagem de boas novas, a mesma mensagem de sentido, a mesma mensagem de alegria continua sendo comunicada através da minha e da sua vida. Bote uma coisa na sua mente, irmão, nós somos agentes ainda de milagres. Nós levamos aquilo que pode transformar o mundo. Nós levamos aquilo que pode transformar a vida. Nós levamos aquilo que pode transformar uma pessoa caída numa pessoa em pé. A gente leva aquilo que pode pegar uma pessoa parada a correr de alegria, porque a gente carrega em nós a palavra e a marca de Cristo. É por isso que a gente está aqui. A nossa vida aqui é passageira, mas o nosso legado será eterno, porque o que a gente comunica aqui é o reino de Deus. O sentido na vida não está no conhecimento, não está na sabedoria, não está no prazer, não está nas breves conquistas, mas está em algo muito maior. Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, eu tenho tanta coisa, faço isso e tal, e aquela outra pessoa que não tem basicamente nada, vive com um sorriso no rosto, vive feliz. Ou pior, às vezes a gente compara isso até pessoas, por exemplo, poxa, eu estou dentro da empresa aqui, e eu não consigo aquela promoção, não consigo isso, e fulano aqui do lado, que nem crente consegue tudo isso, consegue conquistar, consegue avançar, consegue viajar, consegue comprar, consegue uma infinidade de coisas. Meu irmão, é tudo ilusão, é tudo passageiro. Mas não acaba aí os ensinamentos de Salomão. Quarto ponto que ele traz para a gente, e esse é muito importante, o trabalho. Ainda no capítulo 2, versículo 21 a 23, diz assim a palavra de Deus: porque o homem faz seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas depois terá de deixar todo o fruto do seu trabalho como herança para outro, que não trabalhou por aquilo. Assim também é absurdo e uma grande injustiça. Aqui ele estava bem chateado, né? Versículo 22, pois o que o homem ganha com todo o seu trabalho e com a aflição do coração com que se esforça debaixo do sol. Durante todos os seus dias, seu trabalho é dor e frustração. O seu coração não descansa nem de noite. Isso também é absurdo. Isso é uma realidade muito grande. Isso é algo que eu comecei a transformar na minha vida depois que Gaia nasceu, que a minha filha nasceu. Porque a gente chega em casa, e eu acho que muitos aqui devem fazer isso. Em nome de Jesus, parem de fazer isso a partir de agora. A gente chega em casa e a gente fala assim, eu preciso já resolver isso daqui para amanhã, para quando chegar lá no escritório amanhã, não ter tanto trabalho. E aí você não desliga, você chega em casa e você continua aquele mesmo processo. E aí quando você vai observar, já deu 10 horas da noite, já deu 11 horas da noite, e em casa, não sei se você observou, não tem relógio de ponto. Você não bate lá a biometria na sua casa. Mas a gente começa a viver numa realidade onde o trabalho está tão inserido na gente que a gente não consegue desfrutar de tudo aquilo que Deus nos dá à volta. A gente trabalha tanto, se dedica tanto falando, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Quando a gente chega em casa, a gente não brinca com o nosso filho. Quando a gente chega em casa, a gente não dá atenção para o nosso filho e a gente prefere, às vezes, terceirizar essa responsabilidade com pessoas ou com eletrônicos. Enquanto a gente busca a felicidade, a gente priva a nossa família de um momento com a gente. Enquanto a gente busca a felicidade, enquanto a gente busca no nosso trabalho saciar o sentido que há em nós, a gente priva relacionamentos e mais relacionamentos.
a gente priva uma vida muito mais saudável, a gente priva a nossa vida de outros risos. E quando a gente vai observar, a gente foi dormir meia-noite pensando no trabalho, e aí você às vezes acorda de madrugada pensando no seu trabalho, e no outro dia de manhã você vai trabalhar e vai acontecer a mesma coisa, e assim vai vivendo a vida. Você está dizendo o que, Juan? Estou dizendo que não tem que trabalhar, pelo contrário, trabalhe. A forma que a gente trabalha e que a gente se dedica no nosso trabalho também glorifica a Deus. Nós sermos justos, sermos corretos, sermos éticos e sermos morais nas nossas funções profissionais glorificam a Deus. O nosso trabalhar e o nosso zelo glorifica a Deus, mas isso não pode influenciar no princípio, na questão principal da nossa vida. O trabalho não pode ser o sentido da nossa vida, porque senão a gente vai trabalhar, morrer sem viver, e talvez os nossos filhos herdarão os nossos legados profissionais, mas a nossa vida passou, e eu não me alegrei, e eu não vivi, e eu não reconheci o real sentido de viver. A nossa vida simplesmente passou. Salomão entende isso. Olha o final desse texto. Durante todos os seus dias, seu trabalho é dor, é frustração. Seu coração não descansa nem de noite. Isso também é absurdo. Bom, o que tem a ver esse ponto com espiritualmente saudável? Quem que pode estar espiritualmente saudável vivendo dessa maneira? E essa é a realidade dos nossos dias. A gente está vivendo esse tipo de vida, e isso acaba com nossos sentimentos. Isso acaba com o nosso psicológico. E um psicológico afetado afeta também a nossa parte física. Hoje de manhã eu comentei isso, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa, por exemplo, que trabalha descarregando caminhão de material de construção, que pega um peso muito grande, absurdo. E a gente pensa, essa pessoa deve chegar em casa e a primeira coisa que ela quer fazer é tomar um banho, comer alguma coisa e dormir, porque deve terminar o dia extremamente exausta, muito cansada, não é isso? A gente olha que as pessoas ficam, como que consegue aguentar, né? E a gente compara então alguém que trabalha em frente a um computador o tempo inteiro, chega em casa querendo correr uma maratona, né? Porque não fez nada o dia inteiro, ficou sentado. Mas a função psicológica, as análises e tudo se que pensa, a gente chega em casa, na verdade, tão cansado como quem descarrega um caminhão de construção. E eu falo isso com uma forma, com uma propriedade muito grande, que eu trabalho em frente ao computador o tempo inteiro. Então a minha função é trabalhar sentado o tempo inteiro em frente ao computador. E tem dias que parece que eu descarreguei uns 4 caminhões de areia. Areola ainda, que a areia lavada é mais leve, né? Então, a nossa vida é essa realidade. A gente pode tentar buscar um sentido no trabalho, mas Salomão já disse para a gente lá atrás, em Eclesiastes, olha, a gente vai viver essa realidade, a gente não vai desligar do trabalho, a gente não vai desligar dos nossos compromissos, e isso é um absurdo. Meu irmão, viva o seu trabalho, trabalhe com o maior zelo possível, seja dedicado. Eu vou repetir, isso é uma forma da gente glorificar a Deus onde a gente está. Mas não abra mão de chegar em sua casa e abraçar os seus filhos. Não abra mão de chegar em sua casa e abraçar a sua esposa. Não abra mão de chegar na sua casa e se dedicar a ter um relacionamento. Não abra mão disso. Porque se você trabalhar de uma forma diferente a essa, como diz Salomão, isso é um absurdo. Mas não para aí os ensinamentos de Salomão. Busca do poder, a realização agora de conquistar algo, de chegar em algo. Olha o que diz o capítulo 4, e a gente já está caminhando para o final, irmão, podem ficar tranquilos. Capítulo 4, versículo 16. O número dos que o seguiam era incontável. Mesmo assim, os que vieram depois dele não ficaram satisfeitos com ele. Isso também é ilusão e perseguir o vento. Se você busca poder, tentando ter um sentido, gerar um sentido, isso é passageiro, porque as pessoas passarão e talvez você já não será mais o símbolo daquele poder. Também é passageiro. Justiça, capítulo 8, versículo 14. Ainda há outro absurdo sobre a terra.
há justos que sofrem como se fossem ímpios, e há ímpios que são premiados como se fossem justos. Eu disse que também isso é absurdo. Isso aqui a gente vive o tempo inteiro, né? Vamos ser bem sinceros aqui. Quem que nunca olhou para o lado e falou: tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, está dando errado, né? A gente vive a nossa vida dentro dessa expectativa. E hoje, também comentei isso cedo, a gente ouve uma pregação de um evangelho muito simples, ouve uma pregação de um evangelho muito fácil de ser vivido, onde existe um paralelo muito tênue, uma linha muito tênue nisso, entre caminhar com Cristo, dentro desse novo conceito, vamos dizer assim, de evangelho, caminhar com Cristo e diretamente ter uma vida 100% melhor. Isso é uma realidade? É uma realidade. Caminhar com Cristo vai fazer a nossa vida ser melhor? Tenho certeza que sim, e eu posso te garantir que sim. Mas vai fazer com que você pare de ter problemas? Vai fazer com que o seu carro pare de furar pneu? Vai fazer com que a geladeira estrague naquele mês que você acabou de parcelar o micro-ondas? Não. A nossa caminhada com Cristo não nos dá diretamente uma associação a não viver dias escuros, não viver momentos complexos. A gente falou sobre isso na manhã, sobre a vida de Jó. O fato de caminharmos com Cristo não nos tira a possibilidade de vivermos dias de caos, de vivermos dias tristes, de vivermos dias complexos. Nem a justiça trouxe a satisfação para Salomão. Ele disse também: olha, isso é um absurdo. O talento também não. Capítulo 9, versículo 11. Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios, a riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Olha que mensagem profunda. Enquanto a gente pensa que a gente tem um controle por ter capacidade, o que Salomão identifica aqui é subjetivo. Não vai trazer a realização para o seu sentido, mesmo que você tenha talento. E a gente finaliza agora com duas frases que eu gosto muito. Ou melhor, primeiro com uma reflexão que fecha essa mensagem e o outro com uma frase de Judas Smith, do livro Jesus é. E nessa reunião de tudo que nós falamos agora, sobre a análise de Salomão e identificar o sentido, olha o que diz. A ironia é que o sentido da vida não é encontrado aonde? A ironia é que o sentido da vida não é encontrado nesta vida. Então você fala assim: Juan, você veio falando de reconhecer o sentido da vida, e agora você fala que na verdade o sentido da vida não pode ser alcançado nessa vida. É exatamente isso. A expectativa por algo que acontecerá conosco é o que gera o sentido em buscar o sentido. O que nos motiva como cristãos, como servos de Deus que caminhamos nessa terra e vivemos esse momento, é que aquilo que traz sentido para a minha vida não está aqui, mas está além de nós. Aquilo que traz sentido para a minha vida não é algo que eu possa alcançar com minhas próprias mãos, ou que eu possa comprar ou vender, mas aquilo que traz sentido na minha vida é muito mais além do que isso. Quando Salomão diz: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, ele está dizendo que viver não tem a ver com ser feliz, tem a ver com Deus. O foco em Deus dá sentido à vida. Qualquer coisa, meu irmão, que a gente conquistar pode nos trazer uma felicidade, pode nos motivar. Eu vou repetir, é muito saudável nós programarmos as nossas vidas, termos aquilo que a gente quer alcançar num curto espaço de tempo,
programar aquilo que a gente quer ter num longo espaço de tempo, trabalhar para isso, nos dedicar para isso. Mas o sentido da nossa vida não está em nada que eu ou você possamos comprar. O sentido da vida não está em nada que eu ou você possamos hoje observar de uma forma concreta. Porque o sentido da vida é Deus. O que pode me trazer alegria é Deus. O que pode transformar a minha vida é Deus. O que pode fazer os meus sentimentos serem realinhados e me entender é Deus. O que gera sentido na minha e na sua vida é Deus. Salomão viveu a sua vida desfrutando de dinheiro, desfrutando de uma infinidade de coisas, desfrutando de poder, desfrutando de conhecimento, desfrutando de inteligência, de sabedoria. Mas essa pessoa sintetiza tudo isso com uma palavra: ilusão. E talvez, meu irmão, muitos de nós estejamos hoje vivendo atrás de ilusões. Já pensamos que fazer isso ou aquilo resolveria a nossa vida. Pensamos que talvez nos mudar resolveria a nossa vida. Pensamos que talvez mudar de emprego resolveria a nossa vida. Pensamos que talvez parar a faculdade e fazer outra coisa qualquer mudaria a nossa vida. Pensamos até que nos levarmos a coisas ilícitas de alguma maneira iria satisfazer a nossa vida, preencher aquilo que a gente tem no coração. Mas eu te digo hoje, sobre a análise da vida de Salomão, um homem sábio: tudo nesta vida é ilusão, tudo é passageiro. Todo o sentido que a gente possa ter na nossa vida aqui é passageiro. Mas Cristo, Ele é eterno. E a segunda frase eu fecho com essa agora, também de Judah Smith, no mesmo livro: a vida faz mais sentido quando não gira em torno de nós mesmos. Observe que os ensinamentos de Jesus, como por exemplo, o mandamento, que se resumia a todos os outros. Qual era o mandamento? Amarás o seu próximo como a ti mesmo. E aí vem no Evangelho de João e dá uma atualizada nesse mandamento. Um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem ao próximo como eu amei, como eu, Cristo, amei. Agora o padrão do amor do outro não está mais na minha concepção de amor, que pode ser também subjetivo. Eu posso me amar pouco ou me amar muito, mas agora a gente tem um padrão, e esse padrão é o amor de Cristo. E o amor de Cristo foi tão intenso e tão grande a ponto de morrer numa cruz por mim e por você. Esse é o novo padrão. Observe que para uma vida saudável, na busca do nosso sentido, olhar para o outro me ajuda a viver melhor. Quando a gente entende que girar sobre os meus interesses e sobre as minhas vontades, tudo pode ser passageiro, eu consigo sim entender o direcionamento de Deus e abrir a minha visão. Vou te repetir aquilo que a gente falou há pouco. Eu e você temos uma responsabilidade e um sentido de vida. O nosso sentido está além dessa vida, mas a nossa responsabilidade é continuar comunicando aquele que transforma vidas. A nossa responsabilidade é continuar levando a boa nova do Evangelho. A nossa responsabilidade é continuar comunicando que Cristo transforma, que Cristo restaura, que Cristo dá alegria e que Cristo dá paz. E todo esse processo, observe, não está em mim, está com foco no outro. O nosso sentido está além da nossa vida, mas foque naquele que está perto de você. Comunique de Cristo, leve a palavra, seja um missionário de Deus, onde você estiver, e certamente a nossa vida vai fazer muito mais sentido, até que o nosso sentido maior seja consumado, quando eu e você estivermos com Cristo. Eu gostaria de te convidar a curvar sua cabeça. Nós vamos orar a Deus, encerrando esse momento de adoração e celebração ao nome dele. E ao final, o Ministério de Louvor vai adorar a Deus
e eu vou descer e estarei à porta para te dar um abraço. Deus, nós te glorificamos, Pai, te exaltamos e agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu agora de compartilhar acerca da sua palavra, de entender um pouco mais, meu Pai, sobre o Senhor, entender um pouco mais, meu Pai, sobre aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E hoje, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, meu Pai, nos faça entender o sentido, nos faça reconhecer o sentido, para que a ansiedade da nossa vida, meu Pai, não venha suprimir os nossos momentos felizes, não venham acabar, meu Pai, com os nossos momentos de alegria, mas que a certeza, Deus, de que o sentido é o Senhor, me motivará a viver aqui, meu Pai, buscando o dia que nos encontraremos contigo. Que em nome de Jesus, Pai, a nossa vida, ela venha comunicar um sentido muito importante, sendo o Senhor esse sentido. Gera em nós, meu Pai, uma alegria por tudo aquilo que a gente já conquistou, Pai. Pai, gera em nós, meu Pai, uma alegria e a visão espiritual, meu Pai, para entender o quanto o Senhor faz pelas nossas vidas, Pai. Por muitas vezes a gente olha para o lado, Deus, e fala, poxa, mas poderia ser assim. A minha vida também poderia ser como a dele. A minha família poderia ser como a dele. Deus, em nome de Jesus, nos faça entender hoje que a nossa família, Deus, foi o Senhor que nos deu. Nos faça entender, meu Pai, que as nossas conquistas são nossas também, Pai. Nos faça entender, meu Pai, que aquilo que a gente tem, meu Pai, foi o Senhor que deu. Nos faça, Deus, viver entendendo, Pai, que correr atrás de ilusão é correr atrás do vento. Correr atrás de coisas passageiras é correr atrás de ilusões. Faça com que o nosso coração, Pai, tenha o desejo sempre de buscar o Senhor e reconhecer o Senhor. E entender principalmente que Cristo basta. O Senhor basta, Pai. O Senhor basta, Pai. Gera em nós um coração, Deus, muito mais próximo do Senhor, com muito mais desejo de te conhecer, com muito mais desejo, meu Pai, de comunicar acerca da sua palavra, com muito mais vontade de viver, entendendo que o nosso sentido de vida não é nada passageiro, mas é algo eterno. Que o nosso sentido de vida vai vencer a morte. Que o nosso sentido de vida está no controle da nossa vida. Que o nosso sentido de vida olha para a gente todos os dias com um carinho muito grande e cuida de nós, meu Pai, todos os dias. Nos faça entender, meu Pai, que o nosso sentido é o Senhor. E que todas as outras coisas passam a ser ilusão, Pai. Mas que Cristo basta. Em nome de Jesus, meu Pai, durante essa semana, o Senhor não nos deixe esquecer, meu Pai, desses pontos. Que durante a semana o Senhor continue comunicando isso ao nosso coração, Pai. Que em nome de Jesus, meu Pai, a palavra do Senhor aqui ministrada pela Tua misericórdia, meu Pai, ela gere transformação nas nossas vidas, meu Pai. E que a gente entenda realmente o sentido de viver. E o sentido de viver é maravilhoso, porque o sentido de viver é o Senhor. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor nos leve em segurança até nossas casas, até nossos lares. Que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor nos abençoe durante essa semana. Que o Senhor nos dê, meu Pai, motivos para sorrir. Que o Senhor nos alegre, meu Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, cure, Deus, aqueles, meu Pai, por quem a gente ora. Que em nome de Jesus, meu Pai, nós como igreja possamos também lembrar de todas aquelas pessoas que estão nesse momento hospitalizadas, que gostariam de estar aqui, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, meu Pai, a lembrar, meu Pai, e a buscar essas pessoas para mostrar a importância delas também, meu Pai, a nós. Abençoe-nos como igreja, Deus. Comunique sempre ao nosso coração, meu Pai, e nos transforme sempre em tudo aquilo que precisamos ser transformados. Nós oramos ao Senhor, Pai, agradecidos em nome de Jesus, Deus.